a oração das pessoas que são fiéis a Deus atrapalha a movimentação das trevas. Então, 3 da manhã, estatisticamente, é a hora que tem mais pessoas dormindo. Então, tem mais pessoas também que não estão orando. Muitos pactos, eles envolvem aquele que recebe os benefícios se transformar num propagandista de uma doutrina das trevas, né? O ocultismo cada vez mais ganhando espaço na cultura. E isso começa lá... Cara, é engraçado porque ele tá tão permeado hoje em dia que a galera vai achando cada vez normal. Normalizou total, né? Haveria algum nível de pacto que seria impossível de ser desfeito até por Deus? Ah, tá. Existem algumas situações complicadas. A gente tem várias religiões, não vou citar nenhuma para não gerar polêmica, mas várias religiões começam com um cara que encontrou com um anjo. Mas aí quem te garante que aquilo era um anjo mesmo? Claro que tem gente que não acredita em mundo espiritual e tudo mais. Mas vamos explicar uma coisa. O pessoal fala, tá, mas como que Deus permite que forças do mal controlem o mundo e te dê alguma coisa? Então quer dizer que eles têm poder no mundo? Tem, não é? O próprio Jesus fala isso. Jesus, o mundo jaz no maligno. Não, e Jesus... Tem uma situação que Jesus está conversando com os discípulos e ele fala assim, vamos agora, porque eis que vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Ele chama ele do príncipe desse mundo. Entendeu? Ou seja, ele realmente consegue manipular o dinheiro, a fama, porque ele tá entranhado aqui em tudo, né? Exato. E ele controla... E ele tá desde o início de tudo, né? O pessoal acha que o demônio é burro, não é. Ele tem uma sabedoria absurda. De jeito nenhum, pelo contrário. Inclusive, a Bíblia fala que alguns termos que a Bíblia usa para falar sobre Lúcifer, né? Sinete da sabedoria, ou seja, modelo da sabedoria. A Bíblia fala, és mais sábio do que Daniel. Daniel era o profeta da Bíblia, fala que ele era mais sábio que Daniel. Então, diz muito sobre essa sabedoria, né? E o que a gente precisa entender nesses pactos é que, muitas vezes, esse pacto envolve um contrato provisório. Por isso que tem aquela maldição dos 27 anos, né? Pois é. Entendeu? Porque na maldição dos 27 anos, o cara fez o pacto com 18. Vê aí pra gente todos os roqueiros que morreram aos Kurt 27. Cobain, Amy Winehouse. Amy. Tem uma galera aí, cara. Lembra mais? Jim Morrison. Jim Morrison. Jimi Hendrix. Também? Jimi Hendrix parecia ser mais velho, mas tinha 27. Janis Joplin. Essa galera dessa época aí... Maldição dos 27, né? 27. E do Robert Johnson também. Robert Johnson foi o pioneiro, né? Coloca aí, maldição do Bic branco. É sério? Bic branco? A maioria dessas pessoas encontraram um Bic branco. De isqueiro Bic. Branco no Você não bolso. sabia, não. Eu tô sabendo agora. Hã? Vou parar de usar isso aí. Eu já não uso mesmo. Eu também não, tá maluco? Nunca fumei não, graças a Deus. Achou? A maldição do Bic? É uma lenda urbana popularizada pela conexão de isqueiros brancos da marca Bic com a morte de músicos famosos aos 27 anos. Tá vendo? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Cara, é incrível, né? Ainda bem que eu já passei dos 27, né? Pois Você, não, quando você chegar lá... Já tô livre. Ainda bem que eu não fumo. Nem eu, graças a Deus. Coloca aí, tem maldição dos 55? Espero que não. Então, tem não. Eu vou passar batido também. Tem não, cara. Então, E por quê? Por que 27? Porque faz mais novo e tem um prazo de validade. E por que 27, talvez? Aí a gente vai ter que entrar na numerologia, porque 27 é múltiplo de 9, né? E o 18 também. Então, o 9 ele é um número que tem várias simbologias, né? Se você pega o tarô normal tem uma, o tarô de Crowley tem outra simbologia. A numerologia cabalística vai ter um significado, a numerologia pitagórica tem outro, mas tudo meio conversa entre eles, né? Mas uma das simbologias, inclusive porque o 666, se você 3 vezes 6, 666, 18, 8 mais 1, 9. É tudo múltiplo de 9. Então, o 9... É o 6 de ponta cabeça. Exato. O 9, ele simbolizaria um pouquinho a questão do egoísmo, né? De você se colocar em primeiro lugar, ou aquela máxima de Crowley, do Telemann, né? Faça o que você quiser, essa é a lei. Que é tipo, eu busco o meu prazer, o meu objetivo e... Tá na música do Raul Seixas. Do Raul Seixas e tal. Letrinha do Paulo Coelho, né? Pablo Conejo. Então, cara, o 9 seria um número
de você buscar o teu sonho e fazer o que for necessário para isso, e do olhar para si mesmo e não para o próximo. Em vez de ser Jesus falar, não existe amor maior do que esse, dar a vida pelo seu amigo, você se sacrificar pelo próximo, não. Você que sacrifica o próximo para o teu benefício, né? Então o 9, ele tem uma relação muito interessante com essa ideia do pacto também. Porque o pacto é o quê? Eu vou sacrificar alguém que eu amo para eu ter o benefício. É o inverso da lógica cristã, né? A lógica cristã é eu vou me sacrificar para o outro ter o benefício. Então o 9, por que o 9 tem essa simbologia? Sem falar que Jesus, na Bíblia, a gente aqui no Ocidente pensa, né? Cristo morreu 3 da tarde. Mas na hora, no Ocidente, a hora bíblica é 9 horas, a hora nona. Por quê? Porque 6 da manhã é a hora 1. Ah, é assim? É. E aí você vai somando, aí 3 da tarde, 15 é o 9. A nona hora. É, nona hora, foi quando Cristo morreu. Então, as trevas gostam disso, porque foi a hora que Cristo foi morto, né? Então, o 9 seria esse símbolo. Então, o cara, ou ele faz um pacto de 7 anos ou de 9 anos. O cara faz com 18 até 27, ou ele faz ali somando 7 anos. Tenta aproveitar. Aí tem que curtir porque ele sabe que tem um prazo, né? Tinha esse mote no rock and roll, né? De morrer no auge e morrer novo, não tinha? O próprio The Who, né? Na música My Generation, né? É a música interessante pra caramba, né? Porque Roger Daltrey, que é o vocalista, ele fala talking about my generation, né? Falando sobre a minha geração. Aí ele fica gaguejando, né? Ele faz uns trejeitos assim de uma juventude meio traumatizada, meio sequelada. E aí a frase mais famosa é I hope I die before I get old, né? Espero que eu morra antes de eu ficar velho. Então, o James Dean morreu com quantos anos? Vê aí pra gente. Quem? James Dean. James Dean, né? Morreu novinho também, arriscado de ser. James Dean já tem uma lenda urbana de que ele foi assassinado, né? Não foi acidente de carro? Acidente de carro que sabotaram o carro dele. Ah, é? Até com o JK aqui, o Juscelino Kubitschek, tem essa lenda também. Mas no caso dele seria por quê? No caso dele é macartismo, né? O FBI, porque eles eram envolvidos com o Partido Comunista na época, né? Então tem essa história também, né? Do James Dean. Achou alguma coisa? Tá daqui a pouco é 9 horas, 24 anos. Hã? 24 anos. Esse aí foi mais cedo. Aqui, né? Daqui a pouco é 9 horas. 9 horas, né? Fica esperto aí. 9 horas eu não fico preocupado. Tô preocupado com 10 horas, né? Que é estreia o Stranger Things aí, né? Preocupado é com 3 horas da manhã. Também. Falam que é o horário do diabo, né? Então, por quê? Porque você tem... o espelho. Sabe a cruz invertida? Sim. 3 horas da tarde, Jesus morreu. 3 horas da manhã. 3 da manhã... o mal sobe, entendeu? É tudo invertido, né? É tudo no espelho. Então tem essa história também. Mas tem aquela explicação que a oração das pessoas que são fiéis a Deus atrapalha a movimentação das trevas. Então 3 da manhã, estatisticamente, é a hora que tem mais pessoas dormindo. Então tem mais pessoas também que não estão orando. Então o nível da oração tá menor, né? Faz sentido. Mas assim, muitos rituais também desses, assim, das trevas, o ápice é 3 da manhã, né? Até por causa disso de fazer o contraponto com Cristo, né? Entendi. Começa a ficar legal meia-noite, né? E tem o ápice 3 da manhã e termina quando o sol tá subindo. Então é na madruga que o negócio rola, né? É como as festas do P. Diddy, né? O Puff Daddy lá, o P. Diddy. P. Diddy tinha a White Party, que era de boa. Que era mais light. Aí depois, na madruga, tinha os Free Coffs. E aí vale... Que aí vale tudo, né? Vale o que vier. Óleo de bebê, né? De criança. E óleozinho pra passar o rodo lá. As histórias bizarras, escabrosas, né? E é o pacto também do silêncio, né? Tem a ver isso. Daniel Mastral fala que é porque Deus deu 9 joias para Lúcifer. Ezequiel no capítulo 28. Exato. Que papo é esse de 9 joias? Ezequiel capítulo 28, a gente tem uma figura muito interessante. Por quê? O sacerdote de Deus judaico, ele tinha um peitoril, né, um quadrado que ele usava no peito com 12 pedras preciosas. Mas era uma roupa ou uma coisa pendurada? Era tipo um cordão que pendurava um retângulo com 12 pedras preciosas. Não era na roupa não, ficava... Sei. Eu não sei se ficava costurado na roupa ou pendurado, tá? Porque a roupa é muito complexa, né? Ele tinha uma veste de linho, depois um éfode, que é um tipo como se fosse um manto, né? Tinha um turbante chamado mitra, tinha uma placa de ouro na testa escrito separado para Deus, ou santificado ao Senhor em hebraico. Então a roupa é muito complexa, mas ele tinha um peitoril com 12 pedras preciosas.
No caso de Lúcifer, né, que a Ezequiel 28 vai chamar ele de o querubim ungido da guarda ou da cobertura, a Bíblia fala que ele foi revestido de pedras preciosas, só que não fala 12, fala 9 só. É 12 menos 3. Ué? Então o 9 seria mais uma simbologia do 9 que leva ao Lúcifer, né? Entendi. Essa seria a ideia. Essa eu não sabia, não. Sim, é muito curioso, muito bem lembrado aí, obrigado aí quem lembrou aí. Então, inclusive ali nessa passagem de Ezequiel 28, é muito interessante porque fala assim, estavas no monte santo de Deus, entre as pedras afogueadas andava, né? Estava revestido de pedras, aí fala o nome das pedras, o tipo das pedras, né? Ônix, carbúnculo, safira, né? Esmeralda, vai falando as 9 pedras. E aí diz assim, estavam também em ti os pífaros e tambores, ou seja, uma relação com música também, né? Aí vem aquela lenda de que ele era o regente do coral celestial, porque no livro de Jó, a gente vê que quando Deus estava criando o mundo, havia um canto dos anjos, né? Um canto coral, porque em Jó capítulo 40, se eu não estou enganado, ou 38, Deus fala para Jó, Jó, eu sei, tipo assim, Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Eu sei o que eu estou fazendo. E aí Deus fala, naquela época em que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, Deus dá a entender que o mundo foi criado no meio de um canto, né? Isso é muito interessante porque nas Crônicas de Nárnia é assim que Aslan cria, né, o mundo. Aí, ó, o peitoril. Ah, cara. Entendeu? 3 vezes 4, ali tem 12. É amarrado do lado e em cima, assim. Lúcifer. E o turbante que você fala é aquele meio aquele? É um turbante diferente? É assim? um turbante com uma placa de ouro na frente, em cima, como se fosse uma coroa. E estava escrito em hebraico Kodesh Le'Yehovah, que eles separado. abandonaram essas vestimentas ou tem alguns ainda que usam essas vestimentas Então, cara, antigas? aí que tá a questão. Isso aí é o sacerdote, né? Mas daquela época de Jesus, não é? Desde a época de Moisés. Ah, tá. Moisés que recebeu de Deus essas orientações e Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote. Na época de Moisés, está falando 1.200 anos antes de Cristo. Só que aí o que acontece? Esses caras trabalhavam no templo, né? E aí quando no ano 70 os romanos destruíram o templo, essa galera ficou desempregada, entendeu? Aí o judaísmo deixa de ser uma religião sacrificial, que precisa do sacerdote, e se torna uma religião rabínica, que a gente chama, né? Aí surgem os rabinos. Olha lá, outra... então tem uma representação. Então, desde o ano 70, não tem mais sacerdote, porque não tem mais templo, não tem mais Arca da Aliança. Esses caras sem Arca da Aliança, ele perde o sentido. Pois é. Só que agora... a gente está vendo ali toda uma campanha para reconstruir o templo. E esses caras só podem ser sacerdotes quem foi descendente de um cara chamado Levi. De sangue. Só os... Tem que ter tem que provar a genealogia dos Kohanim, que chamam, que são os Kohen, que são os sacerdotes. Então, eles já estão preparados, eles já estão com tudo pronto. Construir o templo... vai aparecer uma Arca da Aliança e eles vão voltar a fazer o sacrifício. Então, quando o templo é destruído, sai de cena o judaísmo sacrificial e entra em cena o judaísmo farisaico, né, que é rabínico. Porque a galera não comenta isso, mas o rabino é o fariseu. O fariseu é o rabino, entendeu? O fariseu, ele atua na sinagoga. O sacerdote atuava no templo. Sinagoga não é templo. Entendeu? Sinagoga é tipo de um... Sinagoga é um centro de cultura, tipo a casa de arte que você tinha lá, a escola de arte que você tinha. A sinagoga é uma escola de estudos. Tá. O templo é o lugar onde você faz o sacrifício, que tem a religião sacrificial. Então aí, com a destruição do templo, surge o judaísmo rabínico. Então é o rabino que vem à frente. O rabino não precisa usar essa roupa. O rabino não é de ascendência levítica, né? Então é outro departamento. Mas um outro aspecto interessante do pacto é que muitos pactos eles envolvem aquele que recebe os benefícios se transformar num propagandista de uma doutrina das trevas, né? O cara tem que virar um apóstolo daquela doutrina. Ele tem que... é como se fosse um patrocínio, né? Você imagina assim, né? Divulgador. O surfista, ele ganha um patrocínio, ele tem que botar o adesivo na prancha. E usar o boné. O bonezinho. Bonezinho sempre.
Aí você vê, né? Tá na entrevista, o cara tá com aquele boné. Tá com o bonézinho. Então, em vez de o cara tá com o bonézinho da Adidas, o cara tá com o boné do Lúcifer. Você já viu hoje em dia goleiro quando vai posar pra foto do lado dos jogadores como ele fica? Não. Com a luva assim, porque o patrocínio tá lá. Não reparei, não. Pode ver. Entendi. Às vezes você acha estranho o goleiro assim, o patrocínio tá pra dar uma moralzinha pra luva, né? Não, agora, depois de um tempo, os caras botaram as propagandas no microfone, né? Que o cara senta, já tá tudo... Tem 1 milhão de propagandinhas atrás, né? Tem várias. Então, cara, essa lógica do patrocínio é muito semelhante à lógica de alguns pactos também. Porque o cara fala assim, meu irmão, eu vou te levar ao esplendor da glória, mas você tem que divulgar minha mensagem. E aí você começa a ver o ocultismo cada vez mais ganhando espaço na cultura. E isso começa lá... Cara, é engraçado porque ele tá tão permeado hoje em dia que a galera vai achando cada vez normal. Normalizou total, né? Você normaliza de um jeito assim... até o nome das entidades, né? Você chega na Marvel, você tem Azazel, por exemplo. Pois é. Né? Você tem todas essas figuras. E nem todo filme ou seriado mostra a consequência do pacto depois, né? Só o ganho do pacto, né? Porque... A maioria desses pactos são pactos com prazo fixo. E quando termina, o cara até, em alguns casos, ele consegue renovar o pacto. Pois é. Aquilo que o Bob Dylan estava falando, que eu tô tentando estender o prazo, é porque ele, é tipo assim, se ele parar de fazer a propaganda, ele morre. Ou definha, né? Ou definha e tipo Maradona, né? Pois é. A carreira do cara acaba. Agora... No esporte, cara, é muito interessante também, porque você vai vendo que tem alguns momentos assim que o cara do nada ele dá uma caída. Do nada, parece que as coisas não dão mais certo. Ele não consegue mais fazer as coisas. Ou porque o pacto acabou, ou porque ele não cumpriu algum compromisso, entendeu? Sim. Então a gente vê várias histórias assim estranhas nesse sentido, né? Então, cara, aí você pega, por exemplo, Denzel Washington. Tem várias histórias. Não, mas o Denzel Washington é cristão, né? Depois, né? Depois. Porque depois o cara tenta correr atrás do prejuízo, né? Porque agora ele só fala nisso, né? A ideia é que o Denzel Washington, ele teria que ter sacrificado o filho. O filho é ator, né? Esqueci, eu não sei o que lá, Washington. Ele fez o Tenet, por exemplo. O filho? O filho do Denzel Washington. Aquele cara o personagem principal é filho dele? Isso, e ele fez aquele filme que acho que é The Creation, que é negócio de inteligência artificial, é o filho dele também. E o pessoal tá falando aqui uma coisa também, e tem gente que pra desfazer um pacto que alguém fez, faz outro pacto, né? O que é pior ainda, né? Exato, né? Então você... tapar o sol com a peneira, né, meu irmão? Ou enxugar gelo, porque aí só vai... Mas no final, vamos falar como... Desfazer. Como desfazer pacto, lógico, né? Claro. Assim, uma pergunta extremamente pertinente, Vilela. Inclusive, que bom que você falou. Haveria algum nível de pacto que seria impossível de ser desfeito, até por Deus? Tá. Existem algumas situações complicadas. Não porque Deus não teria o poder, mas porque do próprio Deus coloca um limite. Mas como assim, Daniel? Vamos supor que para você fazer um pacto com Deus, você precisa se santificar. Você precisa abandonar o pecado. Para você fazer um pacto, com as trevas, você precisa pecar. Entendeu? Ao contrário. É o contrário. Você peca, você se afasta de Deus. Exato. Aos prazeres, né? Inclusive, eu tenho um conhecido. Eu não vou falar o nome dele nem o nome da ordem com a qual ele se envolveu, mas ele falou assim comigo, né? Cara, o primeiro exercício que a gente fazia para entrar nessa ordem era a gente fazer um exercício para perder o medo de Deus. Aí eu falei, mas pra que isso? Ele falou, porque a gente teria que fazer coisas tão abomináveis que a nossa consciência pesasse. Falei, cara, isso aqui é errado. Deus vai me punir, mas eles faziam um exercício quase que de alienação mental, de pensar... Deus não vai me punir, né? Não, mas se você for pensar, a cultura pop, tudo leva muito na brincadeira pra... eu quero ir pro inferno, lá tem festa, tem bebida. Exato, cara, muito mais legal. O céu deve ser chato, né? É uma coisa que meio vai entranhando e você fala, quer mesmo. Quem quer ir pro céu, só tocando, os anjinhos tocando harpa, né? Monótono isso pra vai caramba. entrando na cabeça da galera, né? O lugar bom é músico, os caras, tudo zoeiro, estão tudo no inferno, não estão no céu. Cara, se eu não tô enganado, é no filme Desconstruindo Harry, do... eu sei do... Como é que é o nome do cara? Woody Allen. Woody Allen. Faz tempo que eu não lembro. Que ele vai perdendo a visão, vai ficando desfocado, é esse?
Cara, agora eu não lembro, cara. Eu sei que num desses filmes ele vai pro inferno. E aí ele fala, pô, mas eu sou judeu, não acredito no inferno. Cara, não adianta, você tá no inferno. E aí alguém manda ele na sala do gerente. Aí na sala do gerente tinha ar-condicionado. Tinha ou não tinha? Tinha. No inferno. Sim. Aí o cara, pô, tu tem ar-condicionado? Ele fala, claro, pra ferrar com a camada de ozônio, né? Pra destruir o mundo, né? Então tem essa ideia, né? Pô, o inferno é tipo um harém, né? É claro que em algumas doutrinas ocultistas existe o céu, o inferno dos escolhidos, que seria sexo, drogas e rock and roll, e tem o inferno dos órfãos. Olha lá o Desconstruindo. Desconstruindo Harry, cara. Eu não me lembro se é nesse. Que é sensacional, né, cara? O Woody Allen é incrível. É claro que eu, como cristão aqui, tenho que fazer uma ressalva. Tem algumas cenas meio impertinentes, né? Tem. E Desconstruindo Harry, inclusive, já começa bem bravo. Os caras estão falando do Guilherme de Pádua, né? Não cumpriu todos os rituais e acabou morrendo, né? Ele fez aquele esquema de virar crente, né? Não, eu sei, mas o assassinato diz ele que foi... Ele assumiu... Ou ele inventou a história? Tinha uma ideia que era um pacto, né? Tinha, cara. Dele da mulher. Foi um ritual. Foi um ritual, né? Foi. Com tesoura e tal. Teve. Bizarro, cara. Foi porque ele queria ter mais destaque na novela. Acho que era isso que ele tava buscando, né? Mais sucesso e tal. Então, aquela pergunta, né? Tem pacto que não pode ser quebrado? Então, a Bíblia fala sobre algumas situações de pecado que não podem ser perdoados. Como assim? A blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, né? Em que situação isso aparece na Bíblia? Jesus está expulsando demônios e os caras começam a falar, caramba, que poder é esse que ele tem, que ele consegue expulsar demônios? Aí os líderes da época, se sentindo desmerecido, né? Porque, imagina, o líder bonzão não conseguiu expulsar. Vem o carpinteiro expulso. Aí eles inventam uma tese para tentar explicar. E falam, eu já entendi qual é desse cara. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus falou, opa, pera aí você deu uma mancada. Porque se você peca contra o Pai, tem perdão. Se você peca contra o Filho, tem perdão. Contra o Espírito Santo, não tem perdão. Cara. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir coisas que são de Deus às trevas. Entendi. Seria um tipo de pecado. Aí muita gente fala, ai meu Deus, será que eu já cometi esse pecado? Cara, só de você ter essa preocupação, você não cometeu. Porque quem comete esse nível de pecado fica com a alma selada para salvação. O cara fica bloqueado, não tem mais como. E esse cara, portanto, ele não se arrepende, porque o caminho para você ser perdoado é o arrependimento. Então são pessoas psicopatas ao extremo, que o cara pode fazer maldade com criancinha, com quem for, que ele não sente remorso, nem pena, nem compaixão, nem nada. Então, você que está assistindo, fique tranquilo, muito provavelmente você não cometeu isso. Agora, vamos supor que um cara não apenas vai fazer um pacto para sucesso com tempo de duração, mas esse cara é um aliançado, um selado, como se chama. Ele vem de uma linhagem. Ele não é alguém que fez um contrato com as trevas, ele é um filho das trevas. Para o cara atingir certos níveis, ele vai ter que fazer coisas tão abomináveis, mas tão abomináveis, dependendo do nível, que ele blasfema contra o Espírito Santo nesse caminho. E aí, meu irmão, chega um momento que não tem mais volta. Então eu parto do princípio que, dependendo do pacto, o cara não consegue reverter. O custo é muito alto, né? É muito complicado. Outras situações na Bíblia que não tem mais salvação. Quem recebe a marca da besta. A Bíblia fala que quem receber a marca da besta sem a qual ninguém vai comprar nem vender, já era mesmo. Não tem como você tirar a marca da besta ou passar um lick paper, uma borracha na marca. Recebeu, já era. Tá com a sua alma, ficou bloqueado. Outra situação, está no livro de Hebreus, seria uma terceira hipótese de impossibilidade de arrependimento ou de salvação. No livro de Hebreus tem uma passagem muito misteriosa que diz assim, aquela pessoa que entendeu profundamente os mistérios de Deus, né, mergulhou nas bênçãos do mundo vindouro, né, profundamente mergulhou no Espírito Santo de Deus e cai. Depois dessa profundidade de conhecimento das coisas de Deus, se cai, é impossível que seja renovado, porque senão estaria expondo Jesus ao escândalo. Porque o cara tava fundão com Deus, aí fez um monte de bobagens, vai falar, pô, cara, aí tu me queimou, né? Porque a Bíblia fala aí daquele por meio do qual vem o escândalo, né? O escândalo na Bíblia é uma coisa muito séria. Então, assim, tem situação que eu acho que não tem como o cara voltar, não.
Inclusive, tem pessoas que se envolveram com certos grupos que parece que no dia que ele ia fazer o tipo do ritual que ia bloquear o cara para salvação, Deus atrapalhou o cara de ir, depois o cara entendeu, pô, se eu tivesse ido não teria mais volta, né? Então eu creio que existe isso. Agora, tirando esse caso, cara, é muito simples você desfazer um negócio desse. Por quê? Jesus, ele morreu na cruz por nós. E ele nos prometeu uma série de coisas. Por exemplo, quem está em Deus, nenhum mal pode alcançá-lo. A Bíblia diz que quem recebe as coisas do Senhor, entrega a vida a Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, a Bíblia fala, nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Porque Jesus pagou já o preço na cruz. É como se em vez de você ter que pagar indo para o inferno, Jesus já pagou. E você pode usar esse crédito, a gente pode assim dizer, né? Porque o próprio livro de Hebreus diz que Jesus, de uma só vez, entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. Se você sai das trevas e vai para a luz, né? A Bíblia fala muito sobre isso, sair das trevas e ir para a luz, sair das trevas e ir para a luz. Só que no ocultismo eles usam isso também, né? Só que é o contrário, se é cristão, você tá nas trevas, aí você vai para Lúcifer, você tá na luz, porque Lúcifer é o portador da luz, né? E Paulo é muito interessante quando ele fala, né? Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então muitas pessoas viram anjos de luz, fizeram pactos com anjos de luz, mas na verdade estavam fazendo pacto com as trevas, né? A gente tem várias religiões, não vou citar nenhuma para não gerar polêmica, mas várias religiões começam com um cara que encontrou com um anjo. Mas aí quem te garante que aquilo era um anjo mesmo? Tem que testar, né? Porque a Bíblia fala, provai os espíritos se realmente procedem do Senhor. Por que você tem que provar? E como é que prova? Primeiro tem que provar porque a Bíblia fala que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, né? E tem aquela frase famosa do conhecimento popular, nem tudo que reluz é ouro. Né? Vai por aí. A Bíblia fala caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então o engano é uma das maiores habilidades das trevas. Para ele se passar por um anjo de luz é mole, é só ele momentaneamente conseguir restaurar a glória que ele teve antes com Deus, né? Então, como é que você prova o Espírito? A Bíblia diz que o Espírito que procede de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Um Espírito que confessa isso, aí ele passou no teste no ISO 9001. Então, vamos supor que aparece um anjo lá em casa e o anjo fala, Daniel, você foi escolhido para criar uma nova religião, mas você precisa se ajoelhar aqui e beijar meu pezinho. Aí eu vou lá e ok, eu não tenho certeza se realmente eu estou falando com um anjo, então tem que tomar muito cuidado também, porque tem gente que faz pacto com um anjo achando que é anjo, mas não é, né? Inclusive tem na Bíblia tem algumas passagens interessantes, porque alguns dos apóstolos encontraram com anjos, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles se prostraram diante do anjo. E o anjo falou, pode levantar que só Deus recebe adoração, eu não recebo. Então isso é interessante também, aparecer um anjo para você e falar, ajoelha aqui, beijo meu pezinho. Já tá errado. Os da Bíblia não gostam muito disso não. Porque eles mandaram o cara levantar, se prostrar só diante de Deus. Então, cara, Jesus morreu na cruz para isso. Exatamente para isso, para nos tirar do lamaçal das trevas e do pecado e nos dar a oportunidade de receber a salvação.